Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um momento de aprendizado, de conhecimento, de transformação. E vamos nós aqui aos nossos avisos. Continuamos com as doações de alimentos não perecíveis para as cestas básicas, para as famílias, para aqueles que necessitam. Temos também doações, também recebemos também para enxovais de bebês. Temos aqui a gestante que faz todo um trabalho aqui também, as mãezinhas, faz todo um trabalho de artesanato, às vezes elas mesmas também preparam também, organizam, com muito detalhezinho assim, E às terças-feiras nós temos aqui os grupos de estudos, Temos aqui os grupos de estudos, temos o passe, e aos sábados também nós temos as nossas palestras, temos também aqui o passe depois da palestra, E vamos nós aqui para vamos agora no nosso momento aqui da leitura do Evangelho. Caiu aqui no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu vou ler aqui as instruções dos Espíritos, item 9. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriais felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhas, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Senhor, te agradecemos por esse momento, por aqui estamos, família sagrada, e tantos irmãos espirituais que nos ajudaram a partir do momento que eu também permiti estar aqui, que possamos agradecer
agradecer, Senhor. Lembrar sempre de Ti, Senhor. De tantos e tantos irmãos que estão a nos auxiliar. Que sejamos sempre gratos e que possamos sempre aproveitar essas tantas e tantas oportunidades de amor, de paz, de luz. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que a tua paz, que a tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E hoje, iniciando o mês de novembro, temos como tema central: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E hoje, 1º de novembro, com a nossa irmã e professora aqui, Glória Pita, ela vai nos orientar, nos falar, a gente vai aprender aqui, todos nós juntos, a fé e o amor ardente de Maria Madalena. Então, seja bem-vinda, tudo de bom. E aos internautas, vamos lembrar aí de agradecer, de retornar, de dar sugestões, de comentar e compartilhar esse momento de paz para tantas e tantos, esse aprendizado. Só temos a agradecer. A nossa saudação carinhosa a todos que nos ouvem, a todos que aqui estão neste recinto, desejando que o que preparamos seja acessível, agradável e, sobretudo, útil. Não nos cansamos de chamar a atenção para a utilidade do que é ensinado na casa espírita, seja através das nossas reuniões públicas, seja através das nossas atividades particulares. Nós precisamos pôr em prática aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, retificando os nossos atos, transatos, como chamamos, ou seja, de existências anteriores, aproveitando esta oportunidade para caminharmos, dar mais um passo, pois esta atividade é pessoal e intransferível. Deve ser sempre lembrado o que ouvimos, para, em todas as oportunidades, estarmos agindo como nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Esta é, sem dúvida nenhuma, a maior tarefa que temos: aplicar aquilo que sabemos, sobretudo para que
sejamos nós mesmos aqueles que sentem a diferença, que muitas vezes caímos nas mesmas tentações, mas nos levantamos mais fortalecidos, mais corajosos e, sobretudo, mais felizes. O nosso assunto de hoje, ele requer um pouco de conhecimento do que aconteceu durante o período que Jesus estava conosco. Eu quero, neste momento, aproveitar para lembrar, já que estamos nas proximidades dos festejos que chamamos do Natal. Este Natal se refere à chegada de Jesus, ao seu nascimento. Mas já está mais do que provado que nós não sabemos a data que Jesus veio à Terra. O calendário era diferente. Ele não era uma criança especial, como se previa. Os mais antigos diziam que haveria de chegar um Messias. Messias é um título que os antigos davam a quem haveria de redimir o mundo. A linguagem é exatamente esta. Cada povo celebrava esta data à sua maneira, à sua tradição, ao seu interesse. Quando a Igreja Romana se separa da Igreja Ortodoxa, a Igreja Romana, para o mundo ocidental, considerou que precisava de adeptos. Estarmos diferenciados enfraquecia a religião. Então, há um acordo, vamos chamar assim. Há uma chamada de atenção para que houvesse entre as igrejas que se separavam uma data comum para que pudéssemos festejar esta oportunidade. E a convenção chegou exatamente para o dia 25 de dezembro, que não é a data, ou é a data, nós não sabemos, repito, e, sobretudo, nós estamos cada vez mais colocando este motivo como uma coisa comercial, o que está bem longe da pretensão de Jesus. Ele veio
para nos ensinar. Ele veio para exemplificar. Parece que nós ainda não entendemos e continuamos a cultivar hábitos de economia, hábitos comerciais. Estamos ensinando isso às nossas crianças, distanciando o verdadeiro motivo, o motivo sagrado da sua chegada. E isso nos compete. As famílias, sobretudo as famílias espíritas, festejar, por que não? Festejemos. Mas não nos utilizando da comercialização para que esse festejo seja útil. Precisamos estar atentos, porque presentear podemos fazer a qualquer dia, a qualquer pessoa que queremos agradar. Então não é um dia especial para presentear. Inventamos até um Papai Noel, uma figura para simbolizar o Natal. É preciso que nos quedemos para esta análise e, sobretudo, sejamos sinceros, honestos com as nossas crianças, para que eles, sabedores de uma verdade, não abandonem a verdade, porque nós os enganamos. Precisamos pensar. Dizer nas escolas, dizer nos lares, onde estivermos. Somos livres para festejar o que queremos. E por que então festejar algo que sabemos não ser correto e enganando, mesmo com o propósito da festa, àqueles que precisam, como todos nós, aprender o que Jesus nos ensinou. Então, vamos voltar para a sua vida pública. Isto é tão verdade que eu acabei de analisar, que Jesus não se distinguiu das outras pessoas quando aqui esteve, a não ser no momento apropriado. Apenas, só para lembrar, nas bodas de Caná, naquele casamento em que foram convidados e acabou o vinho. Todos nós nos lembramos. Maria, sua mãe, reservadamente chamou Jesus e fez aquela pergunta tão carinhosa a ele: filho, podes fazer alguma coisa? Ele a repreendeu: mulher, ainda não chegou a minha hora, mas se me pedes
e não respondeu se ia fazer ou não. Reservadamente. Ela não quis mostrar que seu filho podia fazer. Certamente que ela sabia, porque no lar, na convivência doméstica, Jesus, embora tivesse os irmãos trazidos por José e os outros que lhe sucederam, vivia numa família grande. Mas Maria notava uma diferença entre o procedimento de Jesus, seu primogênito, e os outros filhos que ela criava. Ela certamente que sabia que Jesus podia fazer, porque alguns fatos nós podemos pensar desta convivência. E ela se retira, ele manda que encham os potes com água e transforma a água em vinho. Esta é a primeira das manifestações que nós temos notícia da sabedoria de Jesus em manipular, para depois nós considerarmos as curas, depois considerarmos os milagres. Então Jesus não quis aparecer somente quando ele inicia a sua vida pública. Queridos irmãos, esta diferença para nos mostrar que a humildade, o verdadeiro poder, não deve ser ostensivo para nos distanciarmos uns aos outros. Jesus escolhe seus apóstolos. Poderíamos argumentar quantas pessoas Jesus conhecia? Os seus próprios irmãos? Não. Ele vai em cada um lugar específico e convoca aqueles que o seguirão durante os 3 presumíveis anos da sua vida pública, que nós também não sabemos com certeza. Os apóstolos, escolhidos dentro dos critérios que ele estabelece para conviver. É muito interessante quando nós nos detemos para examinar esses aspectos. A convivência dele com os apóstolos, que foram os seus escolhidos para divulgar os seus ensinamentos. Ele escolhe, e os apóstolos fazem esse papel. Estes ensinamentos que nós denominamos o Novo Testamento. Este Novo Testamento, ou neste Novo Testamento, Jesus nos chama a atenção para os pontos principais
que nos compete realizar. Ou seja, cuidar de nós mesmos. É muito importante isso quando nos convencemos. Mais tarde, com o advento da doutrina espírita, no contexto do conceito espírita, que o espiritismo é uma ciência, uma religião e uma filosofia, ou seja, tem esses três aspectos para que nós possamos saber quem somos. E, com esta observação constante, nós somos responsáveis, os únicos responsáveis pelas consequências do que fazemos. Vejamos como isto é sutil. Temos que voltar os nossos olhos para nós. E muitas vezes somos contestados considerando que isto seja egoísmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisamos estar atentos para o que pensamos, para o que dizemos e para o que fazemos. Esta é a nossa caminhada, é a nossa função. Muitas vezes repetimos uma só frase que nos revela a grandeza deste ensinamento. A cada um segundo sua obra. Isso não é simplesmente, queridos amigos, um dito. É uma fórmula que nós temos que cumprir. Só daremos conta do que fizermos nesta ordem: pensar, dizer e fazer. Pensando e sabendo e comprovando como estamos que somos imortais, tudo se resume neste contexto. As palavras, muitas vezes, elas, por não compreendidas, nos afastam deste objetivo. Devemos estar sempre atentos no que Jesus ensinou, como ele fez e, sobretudo, na sua exemplificação. O exemplo de Jesus é sempre de humildade, humildade autêntica, fazendo-nos perceber o essencial, porque o acessório, a complementação, cada um pode fazer ao seu modo. E sabemos que nas coisas mais simples não é o enfeite que caracteriza uma obra, é a obra em si. Às vezes o enfeite nos afasta. No caso, um alimento. O enfeite nos dispersa,
os legumes enfeitam a essência, o principal, como chamamos o prato principal. Colocamos acessórios que não são o alimento necessário. É preciso estarmos atentos para isso, para não perdermos o foco, porque a nossa caminhada é pessoal e intransferível. Exemplificando, vamos nos lembrar de seus últimos momentos. Reunidos, apóstolos, os seus seguidores, ele os convocou à última ceia. Estou só relembrando a vocês a essência do ensinamento. Nesta última ceia, Jesus abençoa o vinho e o pão, que são os alimentos, lembra aquele que vai precipitar os acontecimentos, chamamos de traidor, que já existem orientações no sentido de que Judas não traiu Jesus, apenas ele compreendeu pelo poder manifestado de Jesus em todas as oportunidades. Ele considerava que Jesus podia fazer tudo e, de certo, venceria qualquer oposição. Ele confiava em Jesus. É interessante como essa forma de ver, ele confiava tanto que o que acontecesse, Jesus seria o vencedor. Não compreendeu. E Jesus não desconsiderou isso. Poderia, não poderia conversar, tirá-lo daquela ideia, afinal, foram considerados alguns anos, 3 anos ouvindo os mesmos ensinamentos nas mesmas situações. O questionamento é: por que Jesus deixou que acontecesse? Mas um fato que nós queremos chamar a atenção neste momento é o que as igrejas tradicionais comemoram com o nome de lava-pés. Até hoje, na chamada Semana Santa, o lava-pés é renovado. O que significa esse lava-pés? Jesus, aproveitando estes últimos momentos, ele pronunciou: lava os pés dos seus apóstolos. E, neste momento, eu quero repetir uma frase que ficou historicamente gravada. Quando Pedro, sempre o mais rebelde, não é? Cefas, Pedro, se recusa a que Jesus lave os seus pés, dizendo que Jesus é o Senhor e o Mestre. E Jesus mansamente não revida Pedro, apenas explica nesta frase:
vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Isto é de uma grandeza inestimável para analisarmos. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Certamente vocês já ouviram muitas vezes essas palavras, porque elas são repetidas, para que Jesus nos ensine como fez, que todos nós, absolutamente todos nós, somos criados pelo nosso Criador, que chamamos de Deus, iguais, com as mesmas potencialidades, a mesma organização, cabendo-nos a cada um o seu desenvolvimento, o que chamamos de evolução. Não há diferença. Todos nós, não é com atos, com leis materiais, com pronunciamentos, com revoltas mesmo, que nós vamos mudar isto. Ao contrário, é com a convicção, é com o autoaprimoramento. Historicamente, nós divergimos em ações. Sim, Deus criou macho e fêmea. Cada um representando o seu papel. Historicamente, nós vamos nos distanciando, mudando hábitos, mudando fórmulas, mas na essência, nós somos criados por Deus em igualdade de condições. Não é com exterioridades, com revoltas, com atitudes, que nós vamos mudar a lei de Deus. Entendamos isso, mas com a convicção íntima, olhando-nos, percebendo-nos, todos nós somos iguais, ou seja, temos, sob o ponto de vista espiritual, a inteligência, a vontade, a liberdade, a razão, o instinto, todos iguais. Sob o ponto de vista perispiritual, nas mesmas condições, na organização, porque temos que desempenhar atitudes diferenciadas. Em alguns aspectos nós mudamos ou nos diferenciamos. Nós precisamos entender isto. E tão fácil de entender, porque basta que nos olhemos, que nos percebamos a nós mesmos. Então, o homem, porque enfrentando as dificuldades, as descobertas,
às situações exteriores, ficou mais apto para que a sua força física, vamos chamar assim, se desenvolvesse. Mas a função da mulher é, em dado momento, diferenciada. A ela compete e foi dado por Deus a missão da procriação, a missão da gestação, a missão da aleitação, a missão de cuidar. Cada um desenvolvendo o seu papel, cada um fazendo melhor a cada vez. É isso que devemos estar atentos. O que deve ser feito? Um sem o outro não pode procriar. No organismo masculino está exatamente o sêmen, para que o óvulo possa se desenvolver. O que acontece sob a forma exterior, como, portanto, resultado, e todo resultado provém de termos apropriados anteriores. Nós sabemos isso desde a conta de somar. O resultado de uma soma é uma das parcelas. Se as parcelas não se apresentarem, não haverá soma. Não esqueçamos, doutrina espírita é ciência. Nós podemos falar a linguagem que seja, comprovando e raciocinando. Portanto, Jesus mostra neste momento último do seu encontro com os apóstolos que todos nós devemos lavar os pés. Será que Jesus se referiu aos pés que andam no chão, sobretudo naquele tempo quando só se vivia de alpercadas? Eram tiras de couro que recebiam constantemente a poeira. Por isso que era costume que em todo lugar que chegava um convidado, o primeiro ato daquele que convidou era lavar os pés das pessoas, porque as alpercatas ou tiras chegam ao âmbito da compreensão para pôr em prática. Ora, Jesus dizendo que o maior será sempre aquele que se fez. Sinceramente, o menor de todos estava nos dando uma lição de realidade. Não nos deixemos envolver por nada que seja inútil na nossa regeneração, na nossa evolução. Aproveitemos a oportunidade para nos autoavaliar. Estejamos em que degrau da ascensão social? Em que degrau da condição na família? Em que situação
nós nos colocamos, porque tudo será dado conta, não esqueçamos, ceitil por ceitil. Não há engano na lei de Deus. E não precisamos nos revoltar, não precisamos reverter os processos, cada um cumprindo o seu papel. Termina a última ceia, Jesus dando essas lições. Vamos agora à crucificação. A maneira como Jesus se submete a Pilatos, que, amedrontado, ele deixa que o povo faça o julgamento. Competia a ele, mas ele não tem coragem, ele não encontra nada em Jesus, porque na sua humildade cumpria, como ele mesmo diz, o que estava escrito. É assim a linguagem antiga. Jesus vai condenado. Fato interessante para nós observarmos. O primeiro que o nega é justamente aquele que mais manifestou a sua verdade para Jesus. É Pedro. E Pedro nega. Quando conhecido na multidão como apóstolo de Jesus, ele diz: não, nem conheço este homem. Imaginemos Pedro dizendo isto, com medo de ser também crucificado. Os outros se refugiam. Historicamente está contido esta notícia. Ora, se Jesus, com o seu poder, conseguiu ser condenado à crucificação, imagine eles, que eram simples homens do povo. Nenhum tem coragem para dizer que era seguidor daquele homem que estava sendo condenado, pela sua bondade, pela sua coragem de manter-se, por ser aquele puro, a quem ninguém nunca pôde imputar nenhuma falha. Mas duas mulheres se mantêm ali junto, sem se importar de serem identificadas. A sua mãe, Maria de Nazaré, e a ex-meretriz, a única mulher que Jesus admitiu no meio dos apóstolos, sempre com a oposição de todos. Eles nunca compreenderam como Jesus poderia admitir no meio deles, que se autoconsideravam os melhores, escolhidos por Jesus, uma ex-meretriz, aquela que em Magdala, a cidade perto de Jerusalém, mantinha uma casa de jogos,
de prazeres a todos aqueles que vinham trazer as suas mercadorias para Jerusalém, tinham que passar por Magdala. E ela era conhecidíssima, porque tinha exatamente esta casa para que os homens na passagem pudessem ter a sua contraprestação de gozo naquela casa reservada e muito conhecida. Jesus também conhecia. E por isso mesmo, quando ela renuncia, ela vê pela primeira vez, levada por uma escrava, Jesus em pessoa. No íntimo, diz sobretudo a nossa baiana Amélia Rodrigues, descrevendo Maria de Magdala, que ela sofria com o que fazia, mas continuava a fazer. Nunca teve, antes do fato principal, coragem para que ela pudesse, afinal, sair do poder que mantinha com os homens e se afastar daquela situação. Mas ela vai convidada por uma escrava e conhece Jesus, que em determinado momento estava passando por Magdala. O olhar que eles trocam, ela consegue ver Jesus, embora toda encapada para não ser reconhecida e repudiada, ela consegue colocar o seu olhar no olhar do Mestre. É muito interessante essa descrição por parte dela. Foi o ponto nevrálgico de toda a sua vida. Ela não conseguiu mais. Voltando ao castelo, todos pensaram que ela enlouqueceu, porque ela distribuiu todos os seus haveres com os pobres. Foi nas redondezas buscando os mais necessitados e dando tudo aquilo que ela reservara, tudo que ela conquistara durante toda a sua existência. Disseram que ela enlouqueceu, porque ela largou tudo e foi seguir a Jesus. E o mais importante, Jesus a aceitou. No meio dos apóstolos, que se consideravam os eleitos pelo Cristo. As atitudes de Jesus, aparentemente contraditórias, elas são de uma igualdade sem par. Nós não encontramos nenhuma contradição no que ele dizia e no que ele fazia. Aceitou sim, e ela continuou no meio deles e no momento da sua crucificação. Eram somente ela e Maria de Nazaré, sua mãe, aquelas mulheres que estavam ali assistindo
os últimos momentos do sofrimento de Jesus. Então, nesta oportunidade, quando Jesus morreu, 3 dias após, ela vai sozinha, com flores e perfumes, como era da época o hábito, para colocar aos pés de Jesus, para manifestar sozinha, manifestar o seu agradecimento, a sua recuperação moral, a sua grandeza, que ela sentia cada vez mais fortalecer-se em si mesma. E ela devia tudo isso a Jesus. Sozinha vai ao túmulo e, para o seu espanto, encontra o túmulo vazio. Roubaram o cadáver de Jesus. 1000 pensamentos lhe chegam. E ela, entristecida, porque não pôde lavar com a água que levava perfumada os pés de Jesus, como ele tinha ensinado na última ceia. Entristecida, porque não teria mais o apoio. Jesus morreu. E quem lhe segurava no meio dos apóstolos era Jesus, que sempre manteve-se firme, não permitindo que os apóstolos fizessem qualquer expressão de desprezo com ela, mesmo sabendo do seu passado. Mas ela ouve aquela voz que lhe ficara na consciência, que jamais ela esqueceria: o seu nome pronunciado, quando já ia se afastando. Ela tomou aquele susto de alegria. Ela reconheceu a voz de Jesus: Maria. E neste momento ela procura e vê Jesus. Corre de volta para que pudesse utilizar o perfume para embalsamar os seus pés. E Jesus lhe pede, dizendo que ele ainda não tinha subido ao Pai. Neste momento, nós queremos esclarecer que alguns interpretam este encontro de Jesus com Maria de Magdala como uma aparição e não como uma ressurreição. Há aí ainda pontos que nós devemos e podemos estudar com mais profundidade. O certo é que, interpretando o momento, nós percebemos o quanto de tristeza ela sente, porque sozinha ela não pôde dar a última ocasião de somente ele e ela, do que ela sentia por tudo aquilo que Jesus lhe tinha trazido, lhe tinha mantido, lhe tinha feito modificar. Ela
volta para junto dos apóstolos, feliz, anunciando: eu vi Jesus, como ele prometeu, ele ressurgiu. Os apóstolos, aproveitando que Jesus não estava, dizem que ela enlouqueceu. Logo a ela que Jesus ia aparecer, a meretriz e eles, que eram tão importantes, que Jesus escolhera, por que seria ela? E debocharam, o que lhe fez chorar amargamente. Ela estava sendo sincera, ela viu Jesus. Jesus pronunciou o nome dela, mas eles não acreditavam. Se Jesus tivesse de aparecer, como prometeu, e tem depois a sua última estada com eles, tinha que ser para eles, que eram virtuosos, que eram os escolhidos, que eram os homens. Mas Maria de Nazaré, sua mãe, ela consolou Maria de Magdala, dizendo-lhe: eu creio, filha. Meu filho escolheu você para este momento. E este foi o ponto crucial para que ela se fortalecesse mais. Neste momento, para finalizar o fato, Pedro se lembra de um diálogo que tivera com Jesus, em que ele nunca se conformou com a aquiescência de Jesus para que ela ficasse no meio deles. Sempre quis dar a Jesus o seu contra. E Jesus nunca tinha oportunizado. Foi neste momento em que Pedro se lembra, quando tudo isso que nós relembramos tinha passado, deste diálogo, para que Jesus pudesse dar a lição adequada. Ou seja, aproveita estar somente com Jesus e diz a ele sinceramente que nunca compreendeu porque Jesus acedeu uma meretriz no meio deles. E Jesus lhe dá a seguinte lição para que ele compreenda que perante Deus nós somos iguais. E as tarefas cabe a cada um realizá-las, completando-as para que haja respeito mútuo, para que cada um execute a sua missão, para que, avançando em sentimentos, os homens sejam todos filhos de Deus. Naquele momento preciso, embora não aceitando, embora revoltado, ele compreende a grandeza do ensinamento de Jesus, para não fazer diferença, para não menosprezar, para não nos engrandecermos, porque hoje, com o advento da doutrina espírita,
nós sabemos que temos que ter experiências em um sexo e experiências em outro sexo. E igualando-nos nestas experiências, sendo vencedores de todas as dificuldades. Somente assim nós seremos admitidos nos planos superiores da criação, que chamamos de anjos. Quando tivermos superado todas essas todas essas aparentes diferenças que nós cultivamos com toda ênfase, com tanto capricho, até esquecendo que vamos ter as mesmas oportunidades, para que saibamos ajudar a uns e a outros nas suas necessidades. Somente neste momento Pedro percebe o quanto ele foi injusto, enquanto ele não compreendeu o quanto Jesus foi calmo, aproveitando o momento adequado à compreensão dos ensinamentos que ele lhe trazia. Esta é a minha contribuição para o assunto, esperando que fiquemos mais atentos, para que nos quedemos em avaliar se estamos mesmo entendendo aquilo que nos cabe aprender. Ao espírita, não esqueçamos, Jesus deu a missão: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos esse dever, junto a nós mesmos, com a nossa consciência. Nós temos que ir desvendando essas dificuldades e formando um cabedal próprio, entendendo, fazendo o nosso papel e, sobretudo, evoluindo para ajudar aqueles que, como Jesus disse, ainda não sabem o que fazem. Alguma pergunta? Que eu não fui suficientemente clara, que eu possa esclarecer? Agora, professora, o fenômeno da ressurreição? Da ressurreição, por a ressurreição. Quando ela enxergou, não encontrou ele lá na pedra, né? Foi assim. Isso não viola uma lei da... Sim, alguns interpretam, como eu disse. Eu fico assim, às vezes, imaginando que a Bíblia, principalmente, é um livro histórico, muitas interpretações, mas com o espiritismo, a ciência, a filosofia, a religião, e tem uma certa racionalidade, as pessoas dizer que por ser Jesus, eles não estavam ali como se tivesse tirado, vai de encontro ao que a gente prega. Foi nós espíritas interpretamos como uma aparição. Porque nós não vemos espíritos. E Jesus várias vezes repetiu: eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas as igrejas tradicionais até hoje comemoram o fato como excepcionalmente Jesus
ressurgiu na aparição. Qualquer espírito, mesmo aqueles que não estão evoluídos, aparecem. Já é um outro entendimento mais atualizado, que já se defende esse ponto de vista. Está correto? E eu vou mais além. Quando a senhora colocou aí essa questão, até voltando para a ciência, essa questão para Madalena, a figura dos conchavos, dos acordos das religiões, destruíram a essência do Evangelho. Vamos ver um rompimento de uma igreja em busca de fiéis. Isso é contar com história. O tempo todo, as igrejas querem fiéis para se completar economicamente, diante do seu poder, do prestígio, e usa a figura do mestre a todo momento como elemento de fé, de cura. Isso. Vale a pena, neste momento, lembrar Leon Denis, quando ele diz, chamando a atenção dos espíritas, o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Ao invés de nós estarmos atentos para a essência do conhecimento, nós estamos querendo explicar através de fenômenos aquilo que naturalmente é inexplicável. Então Jesus poderia aparecer a Maria Madalena, poderia, como qualquer espírito, pelo fenômeno da morte, perde o contato com o fluido vital e aparece em espírito, ou aliás, em perispírito, para que seja notado. Então, a compreensão é nesse sentido. Mais alguma dúvida? Que bom. Muito obrigada. Só temos a agradecer. Que seja sempre bem-vinda. Relembrando aqui só mais um pouquinho os nossos avisos, as doações, que sempre estamos aqui para recebê-las, seja os alimentos, seja os enxovais, para todos aqueles que necessitam, os dias, os nossos de estudo, qualquer coisa, estamos aqui para mais informações. E aqueles, aos internautas, só temos a agradecer pela atenção, pelo carinho. Continuem compartilhando, dando suas sugestões e buscando aí cada vez mais esse conhecimento nesse momento. Só temos a agradecer. E lembrando que o passe será individual. Vamos para o nosso momento de oração, de agradecimento, lembrando do olhar de Maria de Magdala para Jesus. Ela se transformou completamente e seguiu com toda a firmeza, com toda a segurança a Jesus, a esse imenso amor, mesmo com todas as dificuldades da sociedade do momento. E nós? Será que estamos sentindo esse olhar? Estamos sim
passando por tantas e tantas dificuldades, cada um de nós. Mas como estamos? Será que estamos conseguindo olhar, sentir esse amor, esse abraço? Ele nos espera com toda certeza que todos nós possamos ir até Ele para sentir esse abraço, para olhar, para que assim possamos aprender a servir com conhecimentos, com coragem, com fé, com amor. Amigos não vamos faltar para sempre estar nos ajudando, mas precisamos levantar o nosso olhar e sentir. Obrigada, Senhor. Só temos a agradecer. Que a tua paz, que o teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E lembrando, no próximo sábado, dia 8, Senhor, ensina-nos a orar com o nosso irmão Felipe Ribeiro. Obrigada a todos e agora vamos nos preparar para o segundo momento, que é o passe individual. Tudo de bom e assim seja. A história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou. Quando a estrela, ao te admirar, correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais. Como se encanto, sem mágico alento, amenizasse cruéis sentimentos. Por um tempo os guindasse a paz. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada
cicatriz do amor verdadeiro. E assim amando, morreste na cruz. E assim amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando.